Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do PaisCast. Já tem um tempo que a gente está preparando esse projeto para vocês. Hoje a gente vai tirar as dúvidas que vocês têm sobre concurso, vestibular, FIES, tudo que o nosso escritório é especialista, as suas dúvidas vão ser respondidas aqui. E para esse primeiro episódio, eu trouxe os nossos especialistas aqui para a gente tratar de um tema que eu acho que é o tema mais perguntado no nosso escritório. É o tema que a gente mais recebe cliente com dúvidas e tudo mais. Então, eu trouxe aqui os nossos especialistas, Dr. Gustavo Paes, doutora Giane e Dr. Gabriel, e a gente vai conversar um pouquinho sobre FIES hoje. Então, vamos começar, que eu acho que a pergunta que sempre chega lá no escritório, que é: o que é o FIES? Fala pra gente, o que é o FIES, gente? Então, vamos lá. É muito prazer estar falando com os nossos clientes, as pessoas interessadas. Já dando início para falar o que é o FIES. Então, vamos lá. O que a gente pode falar aqui sobre FIES? Muitos clientes entram em contato com a gente e vêm perguntar: o que é o FIES? Por que isso pode resolver meu problema? Por que isso pode me ajudar? O FIES, ele é um programa desenvolvido pelo governo federal. É um programa de financiamento, é um fundo de financiamento estudantil. E o intuito dele é arcar com os custos da faculdade, seja qual curso for, para a pessoa que for beneficiária. Então, essa pessoa vai ter o curso financiado, seja parcialmente, seja integralmente, pelo fundo de financiamento. Portanto, Ariane, vai ser um financiamento do governo que vai ser instituído para ela e ela vai ter o financiamento de todo o curso, seja parcialmente, seja integralmente. Não, legal. Até onde eu sei, o FIES ele é uma ideia que o governo teve para poder ajudar, às vezes, quem não tem uma condição financeira tão alta, para poder conseguir estudar em universidade particular. Ou, às vezes a pessoa não tem condição de mudar para uma cidade que tem uma instituição federal. Então, é um projeto bem legal. E aí, a gente tem um curso, que eu acho que é o curso de maior custo hoje no Brasil, que é a medicina, né? E eu vejo que muitos clientes chegam para a gente justamente para pleitear o FIES para a medicina. Lembrando que a gente pode pleitear o FIES para outros cursos. Mas o mais procurado é a medicina justamente porque é um valor muito alto. E aí, como que a gente faz aí nessa questão? Tipo assim, como que a gente faz esse pleito para a medicina? É diferente dos outros cursos? Não é? Como que é? Certo. Então, a diferença é que para a medicina é exigido a nota de corte. Isso passou a partir de 2020, por conta da portaria 535, né, uma portaria do Ministério da Educação. Então, até 2020, era possível ingressar no FIES, na via administrativa, sem ter que alcançar essa nota de corte. Então, essa portaria veio para restringir, né, o direito desses estudantes. Porque quando coloca uma nota de corte, restringe muito o número de pessoas que vai conseguir alcançar aquela nota de corte. Exatamente. E a nota de corte pro FIES, ela tem sido muito alta. Sim. Em torno de 760, 780. Então, Acaba chegando a ser uma nota de corte até de uma federal, né? Isso. Então, assim, seria uma nota de corte mais... Por que a nota é tão alta, Ariane? Porque é o seguinte, a nota do SISU ela é muito alta. Mas, às vezes, aquele estudante, ele opta pelo FIES, mesmo tendo uma nota que passaria no SISU, certo? Conseguiria uma federal. Uhum. E joga para conseguir o FIES por conta de localidade. Exatamente. Tá? Então, ele prefere, às vezes, ficar mais perto da cidade dele, até mesmo por questão financeira também, para não ter um custo elevado, que teria que mudar de cidade, de estado. Uhum. E aí, acabou jogando a sua nota, que é muito alta, para o FIES. E isso faz a nota de corte, ou seja, a nota da média de todo mundo, ficar muito alta. Exatamente. Ou seja, só pra gente entender, acaba que muitas vezes você vai ter estudantes que estão estudando pelo FIES que a nota que ele teve que conseguir para passar é maior do que um aluno que passou numa federal. Uhum. Então essa é uma realidade hoje. E aí, outra dúvida que surgiu aqui é: essa questão da nota de corte vale só para medicina ou todos os cursos? Na verdade é o seguinte, todos os cursos têm a nota de corte, né? Mas por que o FIES para medicina é tão procurado? Bom, primeiro, igual você já adiantou, o valor do curso é muito alto, né? E acaba que, na grande verdade também, o serviço, a forma que essa pessoa vai conseguir o financiamento, hoje, se ela não alcança a nota de corte, é por meio de um processo judicial. Uhum. Então ela precisa contratar um advogado particular e o serviço do advogado tem um trabalho ali que tem um custo. Então acaba que essas pessoas que querem medicina, né, acaba que estão dispostas também a pagar um advogado para prestar esse serviço. Uhum. Então acaba que a procura, né, é muito maior para esse curso do que para os outros cursos. Mas a tese serve para qualquer curso, tá bom? Entendi. Então, para conceder o FIES para a medicina, não precisa da nota de corte. Bom, na via administrativa, se você ir para via administrativa, sim, você vai precisar da nota de corte. Ah, não tem uma nota de corte, é possível judicializar. Ah, Tá? entendi. Mas por que é possível isso? É como a doutora Giane adiantou.
Até algum tempo atrás, não tinha essa questão da nota de corte. Existia apenas o critério da renda per capita familiar. Então, a família atendia o critério da renda familiar e ela conseguiu o financiamento. Assim foi feito para inúmeros estudantes no Brasil que hoje são médicos e formados pelo FIES. Ocorre que depois surgiram algumas portarias, no intuito mesmo de limitar o acesso à educação, no intuito de cortar o que, às vezes, para o Estado, para o governo, é custo, né? Sendo que deveria ser visto como investimento. Então, esse corte, né? Como é que poderia cortar? Criando requisitos novos. Então, criou-se esse critério, né? Da nota de corte, através de uma portaria, que é muito mais fácil de ser feito, né? Por que é mais fácil de ser feito? Para você ter uma lei, que deveria ser o modo correto de você limitar o direito de uma pessoa, você tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. Então, tem que ter aprovação dos 513 deputados, tem que ter aprovação da maioria do Senado, né, que são 81 senadores, e sancionado depois pelo presidente da República. Então veja que o processo ele é muito mais complexo, envolve pessoas que são politicamente expostas, que são cobradas pela população. Agora, a portaria, vem o ministro da Educação e edita ela, simples assim, entendeu? Entendi. Agora, é por isso que no direito, né, a gente tem essa regra máxima que a limitação de direitos, ou até mesmo a criação de direitos, não pode se dar por meio de portaria. Tem que ser por meio de uma lei, tá bom? Então, pra gente entender de vez, se você for na via administrativa hoje, você precisa ter nota de corte. Outra questão também na via administrativa é a obrigatoriedade de prestar o Enem, né? Também veio com a portaria. Exatamente. E essa é uma dúvida muito comum. Vários possíveis clientes entram em contato querendo saber, olha, eu não prestei o Enem, é possível conseguir através da via judicial? É uma dúvida, assim, muito frequente. Entendi. E muito interessante é que a gente está falando das portarias que criaram os requisitos e a gente está falando aqui do afastamento dessa portaria. Então, todos os requisitos que são instituídos nessa portaria vão ser afastados. Igual a doutora Jane falou, o Enem não é necessário participar, porque é um requisito da portaria. Participar do processo seletivo do Enem também não é necessário, porque está na portaria. Então qualquer a ação requisito meio que anula as portarias. é para retirar o efeito dos requisitos criados por ela. Porque entendi. estão restringindo uma lei federal, como o doutor Gustavo muito bem disse. Legal. E isso é interessante, é o que você apontou. Conseguir o FIES é uma consequência da invalidação das portarias. O pedido que o advogado faz no processo é a nulidade das portarias, uma vez que elas extrapolam o poder regulamentar. Pra você entender como é que funciona. Quando uma lei é criada, ela precisa ser explicada, porque muitas das vezes a própria lei você não consegue entender. Isso é feito de forma didática, perfeito? Ocorre o seguinte, essa explicação por meio de portaria, às vezes por meio de decreto, ela não pode extrapolar os limites da lei. Tem que vir explicando e não criando requisito novo. Porque se você está criando requisito novo, você está entrando na esfera jurídica de outras pessoas. Se eu crio um requisito, por exemplo, que para participar do Enem tem que ser só mulher, eu estou excluindo todos os homens. Então eu estou entrando na esfera jurídica dos homens, excluindo eles do programa. Né? Agora, para ter uma entrada grave dessa na esfera jurídica de alguém, pode ocorrer? Pode, mas por meio de lei e não por meio de portaria, como foi feito aí no caso pelo Estado, pelo governo. Entendi. E aí vocês falaram uma coisa que eu acho que é uma coisa que a galera que tá no ensino médio, ou até a pessoa que às vezes é mais velha e quer tentar, é a questão do Enem. Então, assim, se você nunca tiver prestado Enem na vida e você entrar com ação judicial, de fato você não precisa. Eles não vão cobrar isso. Não precisa, desde que você preencha os requisitos da lei, que hoje é relacionada a grupo familiar e renda. Então, assim, esse processo é pra gente afastar os requisitos instituídos pela portaria. Então, não é um salvo-conduto no sentido assim, eu entrei com processo, a minha renda ultrapassa, eu não encaixo nos requisitos da lei, eu vou conseguir. Não. A gente está tratando aqui somente dos requisitos da portaria. Então, a gente precisa fazer essa análise para verificar se a pessoa preenche requisito de grupo familiar, de renda, que hoje, né, também gera uma confusão. Que a gente tem na modalidade do FIES a renda de até 3 salários mínimos por pessoa e o PFIES até 5 salários mínimos por pessoa. Então, assim... Essa parte que a Ariane tocou, né? Se uma pessoa que não fez o Enem conseguiria na via judicial o FIES, ela é bem interessante, porque é muito comum a desinformação relacionada a esse ponto, né? Os clientes, eu faço algumas reuniões no escritório, outros advogados fazem também, mas as que eu faço, eu percebo muito isso. É muito comum eles conversarem com vários escritórios, né? Especialistas, que pelo menos se intitulam como especialistas também nessa área de direito educacional. E alguns escritórios acabam falando, às vezes, infelizmente, por não entender a tese de direito, não entender o que está acontecendo, o que você está invalidando, né? Acabam informando para essas pessoas que ela tem que ter feito o Enem. Né? O que não tem nenhuma lógica. Porque como nós dissemos aqui, o que se pede é invalidação do conteúdo da portaria. Então, se a exigência do Enem está na portaria e a portaria vai ser invalidada, a própria exigência de ter feito o Enem vai ser invalidada também.
Então, mas é uma dúvida muito comum, porque as pessoas conversam, e é até interessante, porque é algo que eu venho notado, sabe? A advocacia vem se tornando cada vez mais digital, mais moderna. Sim. E eu tô percebendo que as próprias pessoas já não estão chamando nós mais de escritórios, mas de agências. Agência, né? Tá sendo muito comum. E agora nós somos agências, né? Como eles... E aí é o seguinte, o cliente chama do que ele quiser, se é melhor agência, acho que tem mais moderno o tema, né? É verdade. O termo. Mas se ele prefere chamar de agência, é de agência. Então, assim, eles às vezes chegam pra gente e falam assim, doutor, mas eu conversei com o escritório X, escritório Y, e aí é a liberdade do colega, ele pode defender o que ele quiser, isso é uma independência funcional dele, né? Sim. Mas acaba que muitas pessoas, às vezes, ficam-se muito na dúvida, né? Mas o fato é o seguinte, pessoal, se você, mesmo que não tenha feito o Enem, você pode sim conseguir o FIES na via judicial, e se isso não fosse possível, a gente já não teria conseguido para milhares de estudantes, perfeito? E um ponto muito interessante sobre isso é que várias decisões judiciais são escritas de maneiras diferentes. E alguns magistrados entram nesse tópico. Eles falam que da análise da lei que institui o FIES não é requisito analisado a participação do Enem. E até em casos onde o magistrado nem verifica se a pessoa fez o Enem ou não, se ela realmente tiver feito, eles colocam lá essa parte. Alguns magistrados entram nesse tópico, colocam lá. Fica bem claro, então fica realmente bem evidenciado que não precisa desse requisito. Esse requisito eu acho que é o que mais chama atenção. Porque só quem fez o Enem sabe como que é. E assim, eu fico ali por trás das nossas redes sociais aqui da Paz Advogados e todo dia tem um direct, tem um comentário. Não, mas é mesmo, na moral, tipo assim, né, realmente. E é muito engraçado. Agora, vocês falaram um negócio aí que eu fiquei assim, o que é? Que é em relação a FIES e PFIES. Como que é essa diferença aí? Eu acredito que seja em relação à renda, né? Como que é essa diferença? Isso, existe uma diferença entre o modelo do FIES e o modelo do PFIES. O modelo do FIES é instituído para pessoas que têm um rendimento de até 3 salários mínimos por pessoa. Sim. E quando a gente fala per capita, que é por pessoa, sempre chegam clientes na dúvida, eles acham que são 3 salários mínimos para a família inteira. A análise ela não é feita dessa forma, a análise ela é feita 3 salários mínimos para cada pessoa daquela residência. Então você vai somar para cada pessoa 3 salários e verificar se a renda total declarada daquela família vai ser superior a esse montante. Então, mas o PFIES, no caso, ele vai até 5 salários mínimos. É um modelo de FIES que é instituído para instituições privadas arcarem com financiamento. Então é um modelo novo, é um modelo que vem sendo adotado também e que também pode ser pedido na ação judicial. Entendi. E aí, nesse modelo, pessoas com até 5 salários mínimos por pessoa da residência vão poder obter esse financiamento também. Quando você fala, no caso então, o PFIES, outras instituições financeiras que não são as instituições que o governo usa, podem então financiar o FIES. Isso, exatamente. Isso, né? É uma parceria com eles. Ah, entendi. Legal. Agora, uma dúvida que eu noto bastante também nas reuniões é o que se entende como receita? O que pode entrar no cálculo, né, como renda? É né? verdade. E é o seguinte, a renda que o escritório tem que informar é aquela renda formal, declarada, aquela que vai para a declaração do imposto de renda, né? Se você tem uma renda, porque geralmente até a renda informal, ela é esporádica, ela não é uma renda recorrente. E nós, como advogados, a gente não pode formar dentro dos autos de um processo uma renda que não está nem declarada, porque, né, em tese, a pessoa deveria ter essa obrigação de declarar. Sim. Então é o seguinte, no cálculo, pessoal, a gente utiliza a renda formal, ou seja, é aquela renda que que você recebe de algum vínculo CLT, né, que você tem de provento. Pode ser, se você é servidor público, então você tem um subsídio e você recebe, né? Então é a renda declarada e não qualquer renda também, tá? Isso é importante. Ah, legal. E aí o seguinte, vamos lá. Consegui o FIES e agora eu preciso escolher uma faculdade. Todas as faculdades privadas aceitam, tem alguma que não aceita. Se alguma não aceitar, por exemplo, vamos supor que eu moro naquela cidade, só tem aquela instituição privada, eu só posso ir nela. Se ela não aceita, o que eu faço? Como que é essa questão? Tá, essa parte da escolha, primeiro ponto é verificar se a faculdade é conveniada com o FIES. A gente tem um problema também nisso, porque tem faculdades que são conveniadas com o FIES e não querem oferecer vaga para medicina. Isso não é possível. Se a faculdade ela foi conveniada com o FIES, ela vai participar de todos os trâmites ali, todos os cursos estão envolvidos. Geralmente, quando faz aquelas promoções de bolsas, eles sempre tiram o curso de medicina. Isso. Vale exceto medicina, ou de 50% Pois e tal. Pois é, mas isso também pode ser tratado
no processo, tá? Porque se a faculdade ela é conveniada, ela tem obrigação de oferecer também para o curso de medicina. Então, assim, as recomendações que a gente passa é verificar inicialmente, tem que ser uma faculdade conveniada. Também gosto muito de ressaltar questão de localidade, porque tem alunos que não têm disponibilidade de mudar de cidade, Sim. de mudar de estado. Então, isso é muito importante, você verificar uma faculdade, porque não adianta nada você conseguir na via judicial um financiamento e você não conseguir mudar para outra cidade para poder estudar. E também, principalmente, a questão da mensalidade, né? Esse ponto também é um ponto muito... que causa muita dúvida. Eles ficam perguntando, o FIES ele cobre 100%? Então, assim, eles acham que o FIES vai cobrir 100% da mensalidade, independente de qual mensalidade for. E isso não é possível, né? O FIES, ele cobre 100%. O FIES tem um teto, então? Tem um teto. Então, o teto hoje está em 10 mil. A gente tem sempre reajustes, né, anuais. Esse teto, ele estava em 8.800 até junho desse ano. E aí, agora, o teto é 10 mil. Então, assim... se a faculdade vai cobrir 100%, depende. Se a faculdade que você escolher, a mensalidade até 10 mil, vai cobrir. Se for maior, porque esse ponto também é importante, porque tem aluno que mesmo com financiamento, ele não vai conseguir arcar, caso a mensalidade seja 12 mil, 14 mil, o restante ele não conseguiria arcar. Essa informação, doutora Jane, ela é muito importante, eu gostaria de frisar esse ponto, né? Porque já aconteceu um caso na Paz, em que o cliente conseguiu o FIES na via judicial, só que a faculdade, eu não vou falar o nome dela, né? Mas é uma faculdade no Rio de Janeiro, e a mensalidade do curso é 14K, perfeito? E o teto do FIES é 10. E aí ele chegou pro escritório e falou, doutor, perfeito, conseguimos o FIES, mas ainda que com esse financiamento de 10K, eu não tenho 4 para pagar. Ou seja, né, a ação dele, embora ele tenha ganhado, infelizmente não serviu para aquela universidade que ele tinha escolhido inicialmente. Aí a gente teve que fazer uma estratégia processual, mas isso gasta um tempo. Então ele ficou 6 meses prejudicado, né? Porque ele teve que aguardar mais 6 meses para tentar uma outra universidade, né? Então esse é um ponto importante, e depois que aconteceu esse case, né? Aí a gente tem uma preocupação até maior na hora do atendimento, né? Na hora que estão conversando com os advogados, sempre frisar esse ponto. Olha, o FIES financia 100%, mas 100% de um teto que até junho desse ano era 8.800 por mês, mas agora passou a 60 mil semestral, 10 mil por mês. Então já melhorou bastante, perfeito? Entendi. Nesse ponto, também uma dúvida comum que eu percebo lá, é que eles perguntam se o reajuste desse teto do financiamento, que hoje é 10K, se isso vai seguir algum índice igual da faculdade, vai ser corrigido pela mensalidade da faculdade. Sim. E não, seria até impossível, porque cada faculdade tem um preço e o financiamento é nacional, né? Então não segue, né? Mas sempre tá tendo, sim, reajustes, né? Até para corrigir o poder de compra, tá bom? Entendi. E aí, uma dúvida que surgiu aqui também. Para eu tentar fazer o FIES na via judicial, eu preciso ter tentado ele na via administrativa ou eu já posso jogar direto na judicial? Não, no caso do FIES não é necessário prévio requerimento administrativo. Então, por quê? Quando o juiz ele vai analisar a documentação, se você tiver prestado o Enem, ele vai verificar lá a sua relação de notas e vai ver que você não alcançaria a nota de corte. Se você não tiver prestado o Enem, ele já vê de prontidão que você não conseguiria na via administrativa porque tem essa exigência. Entendi. Então, é dispensado o prévio requerimento administrativo. Não é necessário ter feito e esperar uma negativa para daí acionar a justiça. Não tem essa necessidade. Não querendo ser chato, mas tem um termo bastante técnico que fala sobre isso, né? Que é um princípio constitucional, né? Que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que significa isso, assim? De forma simples. Significa que o poder judiciário, né, o poder do Estado, e isso na pessoa do juiz, ele não pode deixar de se manifestar sobre uma lesão a um direito ou uma ameaça a direito. Então ele não pode deixar de discutir aquilo que está sendo levado para ele. Sim. Perfeito? Esse princípio quer dizer duas coisas. Primeiro, que o poder judiciário ele só age se você provocá-lo. E daí vem uma frase bem famosa no direito, que é o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Então é o seguinte, se uma pessoa ela tem o direito do financiamento, se ela entrar com o processo, aquela decisão atinge ela, não atinge outros. E se ela não entrar com o processo, ela não vai conseguir. E o vizinho dela, se entrar, vai. Então, paciência. Então, primeira coisa, o judiciário não vai sair distribuindo FIES aí pra quem não o provoca. E o segundo ponto que esse princípio traz é o seguinte: você não precisa procurar a via administrativa primeiro para depois procurar o judiciário. Sim. Essa é a regra, tá? Existem 4 exceções no direito, tá? E essas 4 exceções, nenhuma é do FIES. Uma é para a questão de INSS, que você tem primeiro provocar o INSS para depois ter um indeferimento. Sim. Outra é a questão da justiça desportiva. Outra é a questão da súmula vinculante. Outra é o habeas data. São um instrumento jurídico, não vou entrar aqui no mérito de cada um. São bem chatinhos. Mas existem essas 4 possibilidades que aí, sim, você tem que ter o prévio requerimento administrativo. Mas tirando essas hipóteses, são exceção, nenhuma outra pode afastar
o Poder Judiciário de analisar aquela demanda, tá? Aquele problema que está sendo levado ali para o Estado do juiz. Perfeito? Entendi. E aí, FIES, então, é instituição privada. Então, quando a gente se trata de instituição privada, geralmente a gente precisa prestar um vestibular, né? Quando você quer ingressar numa instituição privada, você tem que se matricular ali na universidade e tudo mais. Se eu quiser pleitear o FIES ali na via judicial, eu preciso fazer esse vestibular antes? Eu não preciso, o FIES anula? Não, tenho que fazer para depois eu pleitear o FIES. Como é que funciona essa parte? Não, você não precisa fazer o vestibular da instituição. Isso aí tá até no próprio edital do FIES, no item 1.2.1, lá fala, deixa bem claro que para você pleitear o FIES, não é só na via judicial, é para você pleitear o FIES, você não precisa estar matriculado na faculdade, você não precisa estar prestando vestibular da faculdade, muito menos ter sido aprovado no vestibular. Sim. E o modelo da ação vai seguir exatamente essa lógica. Você não precisa disso, porque não é instituído esse requisito desnecessário. Então, Entendi. até para administrativamente não é necessário. Entendi. Não, legal. E aí, uma outra dúvida aqui. Essa chega bastante também nas nossas redes sociais. E aí eu resolvi trazê-la aqui também. Porque é uma dúvida minha também, que é o seguinte. Eu tenho FIES, vamos supor que eu faço algum curso. Eu faço direito, por exemplo. E aí eu não quero mais fazer direito, eu quero trocar de curso. Eu consigo fazer essa transferência, no caso, a transferência do FIES, ou eu consigo transferir o curso? Como que funciona nessa parte? Consegue, é possível sim. Tanto a transferência de curso, geralmente são mais alunos da área da saúde que desejam essa transferência, né? Geralmente, Raro né? os casos de aluno Enfermagem, do a galera da direito. enfermagem. Geralmente é odonto, Fisioterapia. fisioterapia, enfermagem. Enfermagem é que mais deseja, né? O curso de medicina. Então, assim... Porque a pessoa, ela, na verdade, o sonho dela era cursar medicina, mas por questões financeiras, por condições, ela acabou optando por enfermagem, muitas vezes. Porque tá ali na saúde, Sim, né? exatamente. Exatamente. Mas é possível sim, a gente Ou pode entra ser com a também, ação. assim, né? Imagina, a pessoa tá trabalhando ali como enfermeiro, tá carga horária árdua, inclusive quando a gente atende um cliente que ele é enfermeiro, os horários até, né, tem que ser fora do horário, assim. Porque eles sempre estão trabalhando, até pra agendar uma reunião é bem complicado. Mas aí vê uma BMW do médico, né? Poxa, eu acho que eu tô no cargo errado, né? Acho que dá pra melhorar, Então, Exatamente. tem como fazer essa transferência? Tem como sim, a gente pode fazer a transferência tanto de curso quanto de instituição. Uhum. Nesse caso, aí seria outra ação, né? Uma ação de transferência do FIES. Para aluno entendi. que já possui o FIES e deseja transferir ou de curso ou de faculdade. E aí, se eu tenho o FIES para enfermagem, ele é um valor mais baixo, né? Eu conseguindo a ação, então ele já completa lá aquele teto de 10K? Sim, acontece o seguinte, lógico que quando você for pagar o financiamento, você vai pagar aquilo que tá sendo, o recurso que está sendo disponibilizado. Sim. Né? Mas se você estiver ciente disso, sim, você vai conseguir um financiamento. Nesse ponto, é interessante, porque é o seguinte, embora o custo seja muito alto, quando você vai pagar uma mensalidade, hoje a gente atende também muitos médicos que formaram pelo FIES, porque há outras teses, a gente pode depois, talvez não der tempo hoje, mas em outro podcast falar, que há teses para médicos que formaram pelo FIES, que eles conseguem um abatimento do saldo devedor da dívida. Que Perfeito? Legal. E, na verdade, há muitas teses para médico. O médico é bem privilegiado aí no direito. Perfeito? Então, o que acontece? Com esse saldo, com essa possibilidade de abater o saldo devedor, muitos médicos nos procuram para isso. Então, a gente acaba aqui fazendo diariamente cálculos para poder abater essa possibilidade de ter um desconto ali no saldo devedor da dívida desses médicos. E com isso, a gente consegue ver quanto mais ou menos que eles estão pagando hoje de mensalidade. Ou seja, médicos estudaram pelo FIES, né, teve um financiamento aí de um custo que é R$10 mil a média, e que hoje estão pagando essa mensalidade. Qual que é o valor de uma mensalidade? O valor dessa mensalidade está em torno aí de 2.300. Agora, o ticket de um médico hoje no Brasil é de 20K, no mínimo. Eu tô falando pelo que eu ouço do Brasil afora, né? Porque a gente acaba que nas reuniões que a gente faz, atendendo muitos médicos, eu sempre pergunto, e aí, como é que tá a profissão, quanto você tá ganhando? E geralmente o médico que tá aí no início, ele tira em torno de uns 20K, e o médico que já começa a fazer uma especialização, já tá há um tempo no mercado, uns 40K. Lógico que vai ter médico pra ganhar muito mais, etc., mas essa é uma média. E aí, se você parar pra pensar, essa mensalidade que ele paga aí pro FIES de R$2.000 e poucos é basicamente 10% do que ele ganha. Então é um investimento muito bom. Imagina você ter a possibilidade de financiar um estudo e depois que você formar, você se comprometer a apenas 10% da sua renda, que é uma renda muito alta, para poder pagar o financiamento. Perfeito. Nesse Doutor ponto... Gustavo, sejamos bastante sinceros, a gente que trabalha com essa tese, a grande maioria nem paga, né? Vai pedindo o abatimento, vai pedindo a pausa para não pagar, vai trabalhando em cenários onde atende atenção básica de saúde, pede abatimento, pede pausa no pagamento e não vai pagar.
Nesse ponto também tem uma dúvida muito comum. Eles desejam sempre saber, assim, eu formei, e agora? Quando que eu começo a pagar o FIES? Uhum. Então a gente tem um período de carência aí, que é um prazo de 18 meses, né? Que é um tempo da pessoa poder inserir no mercado de trabalho, né? Começar a realmente ter uma remuneração para poder conseguir, né, arcar com esse pagamento. Geralmente, todos os dias, alunos me perguntam, é possível, assim que eu formar, eu já tenho que pagar? Ou tem um prazo? É possível pedir esse prazo? Eles nem sabem que tem essa possibilidade em lei. Então, eles entram em contato querendo saber. Posso pedir isso no processo? Não é um período para eu poder pagar? Eu falo, não, esse período já está previsto e é um prazo de 18 meses. Há alguns contratos novos, né, em que colocou-se o FIES como juro zero, que em contrapartida é como se tirou com a mão, deu com a mão e tirou com a outra, né? Então, há alguns contratos, dependendo da modalidade do contrato que vai se fazer, que você tem o juro zero, mas retirar a carência. Mas para esse público, que é o público de médico, isso não afeta em nada. Por quê? Porque o médico, na verdade, antes dele formar, ele já tem emprego. Ele já consegue emprego antes de formar. É uma profissão, assim, totalmente diferente das outras. É outra realidade, né? É uma profissão que todo mundo precisa, né? Tá sempre em carência no mercado. Exatamente, a demanda é muito maior que a oferta, né? Isso até faz também que o salário fique muito alto e que sempre a gente tá precisando desses profissionais aí que salvam vidas. É verdade. E aí, tava pensando aqui, se a pessoa já tiver formado pelo FIES, né? Então, vamos colocar o caso da enfermagem, que é o caso que pleiteiam muitas FIES para medicina na via judicial. Então, essa pessoa se formou. E aí, agora ela quer tentar, ou seja, possivelmente ela já pode estar pagando o FIES. E ela quer tentar um novo FIES. E aí tem duas coisas que eu vejo que chega bastante também a galera perguntando no nosso direct lá no Instagram. Que é se eu tô em dívida com o FIES, se eu consigo pleitear, ou se não tô em dívida, tô tranquilo, eu consigo ter esse direito 2 vezes ou é só uma vez? Como que funciona nessa parte? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque primeiramente a gente está trabalhando aqui no caso onde uma pessoa já tem uma formação. E esse é outro dos requisitos que está elencado na portaria. Então, é um requisito que vai estar afastado. Então, ela poderia, sim, a princípio, pleitear esse FIES. Outro ponto muito interessante é o seguinte. Se ela já teve um FIES e está com ele em dias, não tem problema. O modelo do FIES, ele institui que pode ser feito até a segunda vez para aquela pessoa. Tá bom? Então, ela poderá adquirir um segundo financiamento também e ela vai poder, sim, ingressar com essa ação para poder adquirir o FIES para ela. Mas se ela está em dívida, ela também pode ingressar com a ação. Só que no momento dela fazer jus a esse FIES, ela vai ter que renegociar essa dívida e ficar em dias com o FIES. Não é ter pagado todo o FIES, é estar em dias com o FIES para que ele possa, dessa forma, estar ingressando com financiamento. Então, ali, se tiver parcela atrasada, é pagar a parcela que está atrasada. Hashtag pague seu FIES, né? Em dia, deixa ele em dia. 90% de inadimplemento. Entendi. Não, legal. E também, nesse ponto, Ariane, tem uma coisa interessante, porque quando não é possível fazer essa renegociação direto com a Caixa, a gente consegue também, na via judicial, ajuizar uma ação para poder explicar aquela situação do aluno para o juiz. Falar, olha, infelizmente, né, ele não consegue arcar com o pagamento no montante que está e propor uma renegociação para aquele FIES. Isso também é possível. É um direito dele. A gente até ajuiza essa ação para renegociar primeiro, resolve a questão da dívida para depois a gente fazer o pedido de um novo FIES. Porque assim, eu acho que na vida da gente pode acontecer muita coisa que pode talvez impedir que a pessoa ali consiga pagar o FIES. Agora é importante, né? Igual os doutores explicaram. Se for uma dívida de um outro FIES, ou seja, você cursou uma outra graduação, né, através do FIES e não veio pagar as prestações. Agora, se for qualquer outra dívida, eu não pode estar no SERAS, pode estar no SPC, pode estar no cartório, não tem problema nenhum. Todo dia o importante é o FIES tem dia. O importante é o FIES tem dia. Se o FIES estiver em dia, tá tudo tranquilo. Não, legal. E aí, tem uma coisa que eu sei que o advogado ele não pode dar certeza de nada. Até porque quem toma as decisões não são vocês, né? Sim. É o juiz que toma a decisão. Mas uma pergunta que chega muito nos comentários é: mas qual que é a probabilidade de dar certo? Tal. Eu acredito que não tem como a gente mensurar isso em número. Não, é 90, é 60, é 100. É 100 de jeito nenhum, né? Não pode dar certeza de nada. Se fosse 100% é matemática, não é direito. Eu acho que é Sócrates que fala, só sei que nada sei. Então, não tem como falar isso de fato. Mas esses casos estão tendo sucesso, não estão tendo? Como que, quando chega lá para o juiz, como que ele analisa a situação? Como que está funcionando essa parte? Perfeito. Bom, o que acontece? Para entender isso, acho que tem duas diferenças entre duas palavras. Possibilidade e algo ser provável, né? Quando você trabalha com algo que é possível, você não tem assim, uma dimensão de como estão os casos, Sim. né?
Quando você trabalha com algo que é provável, aquilo já foi feito para outras pessoas conseguiram, e se outras pessoas conseguiram, você pode conseguir também. Então, o FIES hoje não é apenas algo possível, ou seja, não é algo possível de você judicializar, de você... só isso, né? Só possível de judicializar. Mas é provável. Por quê? Porque isso já foi feito com outras pessoas, né? Assim, por exemplo, como é uma empresa hoje, né? Se você abre o seu negócio pela primeira vez, né? Aquele negócio não foi testado ainda, aquele produto é novo, é possível que dê certo. Uhum. Por quê? Porque aquilo não foi testado. Mas quando você pega, por exemplo, um modelo de franquia, aquilo já foi testado em outros lugares, aquilo já deu certo para outras pessoas, então é provável que vai dar certo também. Quer dizer que vai dar certo para todo mundo? Não. Talvez a sua localidade não vai favorecer aquela franquia, por como exemplo. nada na vida, né? Uhum. Mas isso faz parte também do risco, né? Isso a gente tenta passar para o cliente também. Veja, o proveito econômico que você está buscando, né? Ele é um proveito econômico de um financiamento que é quase R$1 milhão. E aí você achar que você vai pagar um valor, um ticket para um advogado, fazer uma ação e ainda ele vai te dar a certeza de você ganhar o processo, você está sendo muito ingênuo, né? Por quê? Porque você está esperando algo como se a vida fosse fácil. Meu amigo, você quer ser médico, você quer ganhar 20 a 40 mil pau por mês. E você acha assim que vai ser assim, alguém vai te entregar isso na mão? Se você não correr atrás, meu caro, você não vai conseguir. 20 a 40 mil no mínimo, né? Exatamente. E tem que ganhar muito mais. Tem médico que ganha muito mais. Se você pegar um cirurgião, por exemplo, ou pegar médico que mexe com a parte estética, vixe, é muito dinheiro que eles ganham, né? E as pessoas achar que um benefício desse vai ser assim, tão acessível, de modo que você não vai correr nenhum risco, Sim. Não existe isso, né? Não existe isso. Então, realmente, a pessoa tem que estar propensa a algum risco, né? Porque senão, não faria nem sentido essas pessoas ganharem mais, né? Se todo mundo fosse conseguir, não faz nem sentido. É verdade. Né? Faz parte do risco da vida, na verdade. Mas um ponto interessante, que muita gente pergunta pra gente, principalmente pessoas da área. É uma ação que ela é uma aventura jurídica? Que é um conceito de ação que você vai ingressar pra ver ainda qual vai ser o resultado. Não é. É uma ação que já é testada, que já tem resultados, já tem pessoas cursando, já tem resultados favoráveis, decisões, sentenças. Então não é uma aventura jurídica. É um processo que já é testado, uma tese que já é analisada. Agora, doutor Gabriel, imagina falar que esse processo é uma aventura jurídica, se a gente não pode ficar falando aqui quais as varas, né, que a gente conhece bastante, mas que vários juízes federais, né, pessoas muito sérias, talvez um dos cargos do maior escalão que tem do Estado, né, concederam esses FIES e, inclusive, desembargadores, né, ao conhecimento que essas pessoas têm e são autoridades do Estado e que concederam FIES. Como que você vai falar, né? Falar que é uma aventura jurídica. É uma aventura jurídica. Se fosse uma aventura jurídica, essas pessoas que são tão importantes, que têm um alto saber, elas não ficariam dando essas decisões favoráveis. Sim, legal. E aí, quando fala em processo no Brasil, todo mundo já pensa em demora. Pelo menos eu associo a isso. Processo demora demais. A justiça é muito lenta, não sei o quê. E aí eu acho que quando a pessoa chega para pleitear um direito desse, ela tá ali naquela coisa imediatista. Nós somos imediatistas. Hoje em dia, o ser humano tá muito mais imediatista, porque a gente tem tudo na palma da mão, com o celular e tudo mais. E aí eu imagino que quando chega para você, já chega perguntando, mas é quanto tempo? É 1 mês, é 15 dias, é 2 anos, é 3? Mais ou menos, qual que é a média que dura esse processo? Demora muito ou varia? Como que funciona esse processo? Então, aqui a gente tem uma diferença. A gente está falando para sair os resultados, os primeiros resultados, ou para todo o processo? Porque tem uma diferença. A gente entra com o processo e pede uma coisa que chama antecipação de tutela, um pedido liminar, que é uma antecipação do resultado final. Então, aqui a gente já tem e já teria a possibilidade de adquirir esse direito ao financiamento já no começo do processo. Então, seria algo em torno de 15 dias, em 10, depende muito. A gente está falando aqui de prazos de magistrados, de gabinete. Cada gabinete vai ter o seu prazo, é normal que seja diferente mesmo, tá bom? Pela própria natureza de aleatoriedade de uma ação. Quando a gente ingressa na justiça com várias ações, podem cair várias delas numa mesma vara. Então isso vai atolar uma vara, outra vara vai ficar mais aquém, então vai poder ter julgamentos mais rápidos, mas a gente está falando de um país que tem um volume de processos muito grande. Então essas primeiras decisões são em média de 10 a 15 dias, já as sentenças elas podem demorar alguns meses. Mas a gente está falando de uma justiça federal, a gente está falando de uma causa de direito à educação, que são causas que correm naturalmente mais rápido. Isso é importante. A gente atende outras demandas no escritório e a gente vê que o cliente às vezes tem trauma de justiça estadual. Mas por que isso é assim, né? Porque a Constituição Federal, que traz a competência da Justiça Federal, falou assim, para a Justiça Federal eu quero isso. Só pegou o filé mignon. O que sobrar é do Estado, se vira. Cada Estado aí se vira, né? Se vira, e aí a demanda é muito alta, porque é tudo que sobra, né? E por isso que a Justiça Federal ela é muito mais rápida. E aí acaba que as demandas do FIES,
que envolve interesses da União, né? Elas são julgadas na Justiça Federal. Então, os processos do FIES são mais céleres. Agora, um ponto importante é o seguinte. A gente tem que defender aquilo de forma unânime, porque é o seguinte... Quando você está processando, eu quero que o processo dure 24 horas, né? E acabe. Mas você tem que entender também que um dia você pode ser processado. E você quer garantias, né? Você quer garantia de defesa, você quer garantia do contraditório, né? Você quer poder falar algo ali para influenciar também o juiz. Sim. Então é o seguinte, o processo também ele não pode ser muito rápido, porque se ele for muito rápido, ele fere essas garantias, né, do contraditório, da ampla defesa. Ou seja, você tem que ter um prazo para a outra parte se defender, você tem que ter um prazo para esses autos retornarem para os seus advogados, para que eles rebatam essa defesa, né? E também, por fim, ficar concluído para o juiz, eventual recurso se as partes se conformarem com a decisão. Então, as pessoas têm que aprender a entender isso. Lógico, também não é a demora igual a gente vê a média do Brasil, né, para as demandas, por exemplo, do processo que corre no Estado. Mas as pessoas têm que entender também que o processo, né, por ele ser uma série de atos com garantias, com garantia de ampla defesa, com garantia contraditório, não dá pra ser assim algo que, poxa, vai acabar com uma semana, né? Porque se for contra você, seria muito pouco tempo pra você montar uma defesa, né? Pra você conversar com um advogado, pra você poder montar. O processo ele envolve várias pessoas, né? Várias Vários pessoas, setores. exatamente. É algo que é muito sério, né? Entra na esfera jurídica de alguém. Veja que uma ação do FIES, por exemplo, você está entrando na esfera jurídica do Estado. E é um financiamento que envolve um valor muito considerável, né? Então, de certa forma, eles têm o direito à defesa, têm direito ao contraditório, isso leva tempo. Agora, o que é importante a gente entender? Então, quer dizer que o meu processo vai demorar 1 ano? Não, por quê? No direito, o direito é muito bem montado, né? Muito bem estruturado. O que se existe? Existem institutos que a gente sabe também que algumas demandas, né, tem algumas peculiaridades que não dá para esperar o tempo do processo. Às vezes, se você for esperar o tempo do processo, aquele direito tá morto, tá perdido. Sim. Né? E com isso foi criado um instituto chamado tutela antecipada, que é o que o doutor Gabriel adiantou. A tutela antecipada de urgência. O que seria isso? É um pedido que o advogado pode fazer no processo, que ele comprovado alguns requisitos, o juiz pode antecipar uma decisão que ele daria lá na frente. Isso é interessante porque envolve uma outra pergunta muito comum no escritório. Porque essa primeira decisão que sai do juiz, igual o Gabriel falou, em torno de 10, 15 dias, é uma decisão que chama tutela provisória. É a famosa liminar. O nome já fala, né? Tutela provisória. Então, assim, a tutela provisória, né? Não dá pra gente mudar a natureza dela. Inicialmente, ela é provisória. Isso quer dizer o seguinte, que lá na frente o juiz vai ter que confirmar essa decisão. Ou ele pode vai confirmar, mudar essa decisão. ou ele pode mudar, faz parte do jogo, né? Agora, o que a gente traz aí que é muito difícil de uma decisão dessa cair? Perfeito? Existe uma teoria no direito que para a área do direito educacional ela é muito utilizada. Para concurso não é, mas é outra conversa que a gente fazer um post aqui sobre concurso público. Mas na área do direito educacional se utiliza muito essa teoria que chama teoria do fato consumado. O que seria isso, né? A lógica é o seguinte, quando esse processo for julgado por completo, finalizado, né? Muito provavelmente essa pessoa já está lá no 4º, 5º período, com financiamento. Sim. Então aquela vaga que ele ocupa na universidade, ela já não serve mais ninguém. Porque se ele sair, quem vai ocupar aquela vaga? O fundo já fez um investimento ali de 4, 5 períodos ali financiando o curso. E se a pessoa sair, se a decisão dela cai e ela sair do curso, por óbvio, ela não concluiu, ela não tem como marcar com o pagamento disso. Ele vai se tornar um inadimplente. Então, assim, o Estado só tem prejuízo com isso, né? A gente vai ter menos um médico, porque se a gente concluísse essa pessoa, a gente teria mais um médico no mercado. E a gente precisa disso, principalmente o Brasil tem um grande problema hoje, que as regiões mais distantes, né, menos interessantes para os médicos que querem gastar o bom salário que justamente recebem, né? Então eles querem ficar mais na região sudeste, na capital, etc. E a região nordeste ali, eles não têm muito interesse. Região norte ali do Amazonas também. Tem tanto que existem vários projetos ali voltados para aquela região, porque é uma região que a galera não... Geralmente os médicos não gostam de ir. Sim, inclusive essa questão que a gente falou aqui do abatimento do FIES, né? A possibilidade de cada um mês que você trabalha na atenção básica, isso é no postinho de saúde, na UBS e tal, você conseguir descontar 1% do saldo devedor do FIES é justamente uma política pública para incentivar esses médicos a trabalharem no SUS. Chamar eles, né? Exatamente, porque se eles não fizerem isso, médico nenhum vai querer. Né? Ele não vai deixar de ganhar lá o valor que a gente estava falando aqui na capital, onde que ele vai ter acesso a toda a estrutura melhor, né? De transporte, enfim, para poder ficar lá numa região muito distante. Sim. Não faz sentido para ele, perfeito? Entendi. Então, aí você falou dessa questão dessa tutela liminar, mas vamos colocar uma situação hipotética assim. Eu entrei com a ação judicial e tal, só que aí a liminar foi indeferida, né? Ela caiu. O que eu faço aí nessa situação?
Tipo assim, acabou ali ou tem alguma coisa que dá pra fazer? Não. Quando há um indeferimento da liminar, não há um indeferimento do processo como um todo. O pedido liminar é um pedido que é feito, dentre outros que são feitos no processo. Sim. Então, quando você tem esse pedido indeferido, primeira coisa é recorrer. Né? Cabe a nós, advogados, a gente, lógico, fica inconformado, né? No fundo ali, às vezes na sala em off, a gente pode brigar com o juiz, xingar ele de uma forma assim, né? Faz parte, né? Mas no nosso íntimo, né? Ali e tal, lógico que tem que respeitar a decisão judicial no sentido que você não vai ofender o magistrado, né? Não, com certeza. Lógico que o cliente fica puto pra caramba, a gente também, às vezes não concorda, mas é aquela discordância com respeito. Sim. Até porque uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu acho que eu sempre tento passar para as pessoas que começam lá, que estão iniciando na advocacia, Sim. é o seguinte: quando você recorre, quando você combate uma decisão desfavorável, você rebate a decisão. Você não rebate o juiz, Uhum. né? Isso é importante para você não atingir as pessoas. Sim. Porque se você atinge as pessoas, os outros que vão julgar aquele recurso são desembargadores que também pertencem àquele grupo, né? Uhum. São da farinha do mesmo saco ali, no Tá sentido tudo ali de pertinho tá tudo do pertinho e tal. Assim mesmo, como, por exemplo, nós somos um grupo de advogados. Se alguém aqui falar mal de um advogado, às vezes a gente não entra na discussão e tal, por questão, né, de etiqueta, educação, mas a gente não vai gostar, Sim. né? Então a mesma coisa é um juiz. Quando você combate, você tem que combater aquela decisão que foi desfavorável. E não o juiz. Lógico, brincando assim, a gente pode xingar, o cliente pode xingar também. A gente vai xingando ele, assim, na brincadeira, né? Ali, aquela coisa que não tem dolo de afetar o magistrado. Que é uma coisa, é um desabafo, um descarrego, né? Uhum. Mas, tecnicamente falando, cabe nós advogados, porque a gente não pode ir lá e falar, olha aqui, por que você não deu essa decisão aqui, rapaz? Assim aqui, ó, tem que ser assim. Infelizmente, felizmente, né? Porque a gente tem que ser... só o Estado pode utilizar da força, né? Uhum. Então, dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar e dentro do que o Estado nos deu de possibilidade e recorrer. E aí, geralmente, quando a gente recorre, a gente vê muitos recursos deferidos, ou seja, muitas decisões dos juízes derrubados. Assim como a gente não pode ficar ofendido de uma decisão vindo dessa a gente recorrer, o juiz também, que tem muita decisão, né, do FIES, muita decisão reformada, também não pode ficar ofendido. Ah, não, porque o desembargador, poxa, por que ele mudou minha decisão? Tá me tirando? Ele tem que aceitar, faz parte, é o sistema, né? Faz o parte. direito, ele dá essa possibilidade, né? De defesa, de Sim, discordância. mecanismos pra gente poder recorrer daquela decisão, né? Se você discordar. E aí, a gente tem muitas decisões favoráveis disso, do FIES, dessas ações, concedendo esse financiamento para os estudantes? Inúmeras decisões, até os veículos, né, de comunicação totalmente independentes, G1, Migalhas, Conju, noticiam isso diariamente. A gente tem várias reportagens de clientes nossos relatando isso, né? Quando é um caso mais peculiar, eles gostam de fazer reportagem. Por exemplo, alunos que são mais velhos, né? E tem aquele desejo ao longo de toda a vida e só agora conseguiram, assim, passou dos 40 ou passou dos 50. Então, assim, são casos que chamam a atenção da mídia. Então, eles convidam esses clientes para poder fazer matérias. Ou um aluno que às vezes não prestou o Enem. Um caso, assim, que tem algo peculiar, né? É o caso que chama a atenção. E você sabe algo que é interessante aqui, a questão do FIES? A gente tem outras demandas de direito estudantil no escritório, por exemplo, cotas raciais. Sim. E sempre quando a gente vai pedir uma avaliação pro cliente, às vezes faz parte, né? Pra você conseguir um bom trabalho, você pede ao cliente, olha, avalia a gente, o que você achou do serviço, etc. Quando é um outro tipo de demanda, igual cotas raciais em universidade, os clientes não têm nenhum assim, problema em avaliar, eles adoram avaliar. Agora, quando é FIES, eu acho esse aspecto interessante lá no escritório. Parece que eles não querem saber eles não querem mostrar que eles têm FIES. Parece que eles querem estudar na particular, não sei, parece algo até, né, a se pensar por que eles fazem isso. Mas eles não gostam muito de avaliar e mostrar que conseguiram, que estão estudando pelo FIES, sabe? É algo que não sei se é questão de sofrer preconceito na universidade, não sei. Eles têm assim, esse bem receio. O que é. Eles eu acho relatam que tem medo de sofrer preconceito. Quando a gente tá falando aí de um público, medicina principalmente, né? É um público ali que as pessoas têm muito dinheiro, né? Sim. A maioria das pessoas. Então, acredito que talvez fique com esse receio. Eu não vou falar, porque às vezes vai... Talvez tenha algum tipo de preconceito, alguma coisa. Sim, o receio é esse mesmo. E o universo, na universidade, tem de tudo, né? A galera zoa. Então, pode ter esse receio. Então, às vezes, não é porque não tá ali na mídia que não existam decisões. Então, às vezes, tem essa questão da própria pessoa e tem a questão que tem que chamar atenção. Na mídia, Oriane, na verdade, tem, sim. Algumas entrevistas falam assim, que a gente pega outras demandas do escritório
E mais pessoas estão propensas a falar ali da dor que ela teve, do resultado, enfim. Sim. Compartilhar aquela vitória. Sim. E do FIES são menos pessoas, mas tem sim, né? É porque quando a mídia vai procurar, por exemplo, algumas já nos procurou, perguntou pra gente dar alguma participação, falar alguma coisa, algum ponto daquele processo, etc. Aí a gente teve de autorização do cliente, né? Sim. Envolve uma questão particular dele. Então, quando a gente trata de outros temas, por exemplo, eles estão muito abertos a querer, não, eu faço sim e tal, autorizo a dar o meu telefone, deixa eles entrarem em contato. Mas quando é FIES, não é que, digamos assim, nenhum deixou, mas eles têm essa resistência sim, certo? E isso acaba que... Aí que é o ponto que eu queria trazer. Porque assim, na verdade, a pessoa tem a liberdade... O caso é dela, ela pagou pra você prestar um serviço, ela, né, conta aquilo se ela quiser. Sim. Mas, de certa forma, também pode ser um pouquinho egoístico, porque quando ela contratou, ela queria também ter ou visto um depoimento ali Sim, de uma pessoa que pedem. conseguiu. Então, nesse ponto, talvez, é que eu fico pensando, sabe? Mas, faz parte, é um direito da pessoa. Então, vamos fazer um resumão aqui agora. Um resumão para... Se você não viu o vídeo todo, você vai entender o vídeo todo agora. Então, é possível FIES na via judicial. Você não precisa ser tentado com FIES na via administrativa. Você tem um prazo para você poder pagar depois. Ou seja, não é assim que você forma, você já tem que... Ai, meu pai, como é que eu vou fazer para pagar e tal? Principalmente... Esse ponto depende do contrato, tá? Depende? Tem alguns contratos agora, por uma questão de ser juro zero, não vai ter a carência, tá? Mas eu não vejo isso de forma nenhuma como um prejuízo, porque igual eu adiantei aqui. Quem estuda medicina, antes dele estar formado, ele já consegue ingressar no mercado de trabalho. Sim. Ele já tem oportunidade de emprego. Não é igual um outro curso, até direito, gente, infelizmente. Direito, às vezes, o advogado, ele forma, né? Ele custa ingressar no mercado de trabalho. Porque é aquela brincadeira, né? Você sacode a árvore e cai 10 advogados, né? Você abre a porta do banheiro, tá caindo advogado dali. Mas agora tem um ponto de detalhe. Cai muito advogado. Agora, bom especialista que sabe o que tá fazendo, você pode contar no dedo. Né? Porque é um ponto aqui que eu abro. Infelizmente, é muito comum colegas entrarem num contato com a gente, entraram com a ação do FIES, provavelmente o cliente, pelo advogado ter passado um orçamento muito mais barato, fizeram e o advogado entra em contato com a gente para saber qual é o próximo passo que ele pode fazer, como é que ele recorre. Você já viu isso? Dica, né? Não dá uma dica aí. Dá uma dica, me ajuda, E um me ponto socorre. interessante aqui também, que o pessoal pode achar que a gente está super valorizando a medicina, mas a gente atende também caso de antecipação de colação de grau, que eu acho que vai ficar para um outro podcast também a gente explicar melhor sobre isso. Mas a grande maioria das pessoas é a quantidade de médicos que chegam nos períodos finais que já tem proposta de emprego, que já sabe o que vai fazer, que precisa colar o grau o quanto antes para poder Não, só abrindo um adendo aí. Tem um cliente nosso que ele estava estudando medicina, só que não era FIES não, era uma universidade federal. Ele fazia medicina para federal. E antes mesmo de formar, esse caso foi semana passada, a gente conseguiu uma decisão favorável para ele. Antes mesmo de formar, ele havia passado mais médicos. E aí ele nos procurou para poder entrar com ação judicial para antecipar a colação de grau dele, porque ele já tinha um emprego, só faltava ele conseguir o CRM. E aí a gente conseguiu essa decisão, ele colou grau assim em gabinete e conseguiu o registro e hoje já tá aí trabalhando, né? Já tá faturando, né? Foi um case bem interessante no escritório. Ou seja, isso mostra que para médicos existem muitas oportunidades, de modo que a pessoa nem formou ainda. Sim. E ela já tem uma proposta muito boa para trabalhar. Inclusive, poucas profissões hoje têm essa questão de antes de você formar, você já está ali com uma oportunidade de emprego. Sim. Mas pouquíssimas. Eu acho que é a medicina e uma área que está em ascensão agora, que é essa questão da publicidade, né? Muita gente está por ali, então são profissionais também que estão sendo muito procurados. Sim. Então, eu acho que eu não me recordo de outra área. Eu acho que uma outra coisa que eu queria lembrar aqui para você que está assistindo, que é o seguinte, é uma questão legal que é o seguinte, e é aquilo novamente, né? Os médicos são muito beneficiados, o governo tem um carinho ali por eles, que é aquela questão. Você consegue desconto se você trabalha na educação não, na saúde básica, né? Isso. Ali no caso, no SUS. Né? Aí uma dúvida, é só no postinho ali ou no SUS no geral? A galera que faz o plantão lá no hospital, né, regional ali? E inicialmente, né, era só na atenção básica. O postinho de saúde que a gente conhece, o UBS e tal. Depois a gente ampliou esse entendimento, tá? Por equiparação. E também quem atuou de modo geral no SUS. Isso já está sendo possível ser discutido, perfeito? Então, é lógico que quando você não tem... Bom, essas unidades, né, tá de forma bem explícita na lei. Então, quando você enlarguece um pouquinho, né, você corre aquela coisa que eu falo, né, do risco, né? Todo processo há um risco, né? Então, quando você enlarguece um pouquinho, aumenta um pouquinho o risco. Ou seja, pode ser que um juiz ou outro não entenda dessa forma. Sim. Mas sim, é plenamente possível e, inclusive, acho que até a maioria dos nossos casos dá certo também. Entendi. Do SUS de modo geral. Sim, entendi.
Então, pessoal, se você tem vontade de fazer medicina ou algum outro curso, mas como eu falei aqui no início, medicina geralmente é mais procurado por ter um valor mais alto. Existe uma solução para você. Na hora de pagar também você vai receber um desconto se você trabalhar ali na atenção básica. Ah, Ariane, eu tô em dívida com o FIES. Tem como solicitar uma renegociação? Então, assim, se é o seu sonho, corre atrás que tem jeito. E se você conhece alguém que tem esse sonho, que talvez está perdido, marca essa pessoa nos comentários, manda esse vídeo para ela. Eu queria passar para agradecer vocês também, doutores, por ter tirado um tempinho de vocês. Gente, lá no escritório é muita correria, então trazer eles aqui, são celebridades lá no escritório. Tirar esse tempinho deles aqui é muito importante para trazer essa informação para vocês. E se tiver algum tema que você quer ver aqui num próximo episódio, deixa aqui nos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. A gente está iniciando esse projeto aqui no YouTube e tem muita coisa bacana para sair ainda. Então, se você tem dúvida, tem algum tema, talvez alguma coisa do FIES que você tem dúvida, a gente não falou aqui, coloca aqui também que a gente vai responder você. Doutores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por essa grande conversa de informação aqui. Conversa leve, conversa sem o juridiquês, que eu sempre brinco com eles e falo, gente, sem o juridiquês, senão a galera não entende. Muito obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê no próximo episódio.